A graça de Deus, tão maravilhosa, nos concede este tempo para estarmos juntos através deste meio de comunicação. Somos agradecidos a Deus por isto. E graças a Deus pelo entendimento de Sua palavra, pelo conhecimento, e podermos usar em benefício do povo de Deus. Não para procurar ser diferente. Não é essa a intenção. De querer ser que as pessoas nos vejam, nos conheçam. Vocês sabem que não é dessa forma. Conhecidos, nós estaríamos muito mais se estivéssemos ainda prestigiados por um sistema. Mas, graças a Deus, como expressou a irmã Neuza, lá de Rio Claro, sobre a alegria que ela sente de ter saído desse sistema e estar hoje na família de Deus. Muito bem. Eu quero falar sobre um áudio que um irmão me enviou, mas às vezes as pessoas ouvem e pensam assim, mas vocês deveriam esquecer tudo isto. O passado nós já esquecemos, nós não estamos vinculados ao passado. Mas as pessoas pedem que nós falemos sobre isto. É como numa escola, meus irmãos. Por exemplo, você que já tem tempo, que saiu, já conhece que tudo aquilo é falsidade e que é muitos enganos, tudo isto, tudo bem. Mas tem pessoas chegando hoje à escola, então tem que começar, tem pessoas que fazem perguntas em relação a isto que vamos responder. E para vocês também que já estão fora, para vocês robustecer mais a fé no Senhor Jesus Cristo. A gente procura trazer os ensinamentos bíblicos em todos os sentidos. Mas nós também temos que ter um momento de alertar as pessoas no erro que elas estão. Não podemos ignorar também pessoas que estão clamando, pedindo ajuda nesse sentido, para esclarecer fatos. Bem, então, nós queremos falar sobre este assunto. O ministério de Jesus Cristo terminou? O áudio que o irmão me enviou é de um pastor conceituado. Eu não vou colocar o áudio aqui, mas eu vou citar o que ele disse, porque é pessoa conhecida, muitos vão conhecer a voz dele, embora a gente não fosse mostrar a imagem. Mas vamos fazer desta forma, assim, somente comentar o que ele disse. E o áudio foi enviado para este irmão que tem saído da podridão religiosa, do engano religioso, e as pessoas ficam forçando as pessoas, querendo provar para as pessoas aquilo que elas já viram que é engano, eles querem provar que não é engano. Mas é impossível. Quem vê a luz do sol, ele sabe que é a luz do sol, gente. Às vezes é perda de tempo, depois que se enxerga a verdade, nenhum erro mais vai levar a pessoa. E neste áudio nós encontramos uma referência muito estranha. Este pastor, ele diz assim: quando Deus quis fazer uma coisa, ele levantou Noé, depois levantou Moisés, depois levantou Jesus e depois Paulo. Então, no final desse áudiozinho, por sinal muito curto, ele disse: e agora? Seria diferente? Ele não ia levantar um profeta? Bom,
Quando Deus levantou Noé para a arca, construir a arca, Noé era um homem justo e temente a Deus. Ele morreu. Quando passou, chegou com Moisés, Deus realmente fez isto. Eu quero que vocês percebam que como o engano é sutil. O diabo, ele é sutil. Levantou Moisés. Então Moisés passou. Terminou. Moisés trouxe a lei. Passou. Então, como ele diz, então, quando ele levantou Jesus. Ao levantar Jesus, então ele insinua, Jesus passou. E logo então ele levantou Paulo. Paulo passou. E agora? Paulo passou, ele teria que levantar um profeta? Bem, então o assunto é, o ministério de Jesus terminou. Daniel capítulo 2, nós encontramos aquela visão de Nabucodonosor. Ele viu aquela grande estátua. E vocês conhecem essa história aí em Daniel capítulo 2, vocês podem ler, se inteirar melhor. Leia a Bíblia, gente. Então leia capítulo 2 de Daniel. Vamos ver se esse reino de Jesus passa. Se ele teria que levantar um profeta agora ou não. Bom, então levantou, ele viu aquela estátua e eram reinos. E aquela estátua tipificava 4 reinos, os reinos. E quando chegou no verso 44, ele diz assim: mas nos dias destes reis, o rei do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Para sempre. Então aí já desmancha essa questão. Deus não é, ele age segundo a sua palavra. Esta questão que ele já enviou um mensageiro, um precursor. Gente, o precursor já foi embora e o precursado, que viria em 77. Será que vocês são tão sépticos assim, gente? Um profeta profetizar algo desse jeito? Diz que falou sobre a inspiração divina e é tudo falso? E vocês ainda vão ficar seguros numa coisa desta? Agora, é necessário que venha este profeta? Não, para aí. Vamos ver se o reino de Jesus terminou. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Então, esse reino é estabelecido para sempre. Bem, agora nós temos Hebreus capítulo 9. Vamos ver do verso 24 ao verso 28. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha,
todo o Novo Testamento é precursa à vinda do Senhor. Porque sua vinda, ela não tem necessidade de um precursor, como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Ela virá, e os sinais de sua vinda já ficaram escritos. Não é necessário nem que se fale em revelação dos sinais, porque está escrito claro na Bíblia. Então, no final deste episódio, deste irmão, ele aconselha a ler mensagens. Por que ele não aconselha a ler a Bíblia? Tem medo de ler a Bíblia e alcançar a luz do céu? Então notem bem, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação, não alguém para apresentar-nos a Cristo. Isso aí é antibíblico. Porque Cristo, o sacrifício perfeito, ele estabelecerá o seu reino aqui. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então diz, Moisés apontava para Cristo. Noé apontava para Cristo. Paulo olha para Cristo e nós olhamos para Cristo. Tudo que as pessoas, a lei, tudo que Israel olhava, tinha que voltar e olhar o que estava na lei, com Moisés. E agora tudo que nós fazemos, não vamos olhar para o mensageiro que viria futuro, não, porque isso é falsidade. Olhe para Cristo. Olhe para a Bíblia. Não olhe para mensagens que homens trazem. Se ela é contrária à Bíblia, ele tem que apontar para a Bíblia. E se os mensageiros deste homem querem apontar você para um suposto mensageiro agora, sétimo anjo, que definitivamente, sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, gente, é o mesmo de Apocalipse 11, 15, e ele não tocou trombeta nenhuma. Este anjo de Apocalipse 10, 7, ele toca a sua trombeta em Apocalipse 11, 15, e ele não tem uma mensagem, não. Quem fala lá em Apocalipse 11 não é o anjo. O anjo toca a trombeta e acontece que os reinos, aí o reino se completa, aí este Jesus aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Seu reino não terá fim. Agora, 30 anos, como diz o pastor, 50 anos de fé, fé numa mensagem. Fé numa mensagem que um homem pregou. Fé numa mensagem que diz que sua mensagem precursará. Não, quem precursa a segunda vinda de Jesus é a Bíblia Sagrada, são os ensinos da Bíblia. Desde o Velho Testamento já anuncia essa segunda volta de Jesus. Desde o Velho Testamento já se anuncia esse reino que não terá fim de Jesus. Então ela já é anunciada, é precursado desde o Velho. Antes de chegar à primeira vinda, você já encontrará lá no Velho Testamento muitas referências. Um dia a gente pode até trazer aqui sobre a segunda vinda de Jesus. Todos os acontecimentos de hoje, os carros aí como eles estão nas ruas, estava lá em Naum, gente, precursando a segunda vinda de Jesus. Está na frente de nós aqui, ó. A Bíblia traz tudo. Mas temos uma referência aqui ainda, que é Hebreus ainda, capítulo 3, verso 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. A Cristo toda a glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
tudo aponta para ele. Então, Moisés, depois de mais de 700 anos, fora de 700 anos, mais de 700 anos, depois da lei, ficou para trás. Sim, Moisés ficou, Noé ficou, mas o evangelho de Paulo não. O evangelho de Paulo é o de hoje, gente. Se um anjo descer do céu e trazer um outro evangelho, além deste que vos tenho pregado, que seja anátema, maldito. Então, meu irmão, esse evangelho novo do profeta de hoje é anátema. E se o próprio Paulo diz, e se eu mesmo chegar aqui e falar para vocês um outro evangelho, seja anátema. Porque não tem um outro, não tem outra restauração, não tem outro evangelho, é o mesmo, porque o evangelho de Cristo não passa. O ministério de Jesus Cristo não terminou, ele nem terminará, ele é eterno, ele é para sempre. Nós somos ministros, cooperadores deste ministério de Jesus Cristo. Agora o ministério de Moisés passou, o ministério de Noé passou, o ministério do fulano de tal aqui do Brasil passou. Com a morte termina o ministério de cada sumo sacerdote, terminava a morte, punha fim naquele período dele, mas o de Jesus não põe fim porque ele morreu, mas ressuscitou. Que Deus te esclareça melhor cada dia e que Ele vos abençoe e vos fortaleça. 30, 50 anos de fé errada, sai dela antes que esse trem desgovernado, descarrilhado, caia no abismo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder.